Eu nasci em Balneário Camboriú e o que eu lembro é que todo final de semana a gente ia às praias de Balneário, conheço todas as praias. Eu nasci em Balneário e eu lembro que quando eu era pequena, assim, que eu saía com os meus pais, as minhas primeiras lembranças são de quando eu tinha 7 anos e eu nasci aqui em Balneário Camboriú. Eu lembro que com 2 anos de idade eu cheguei aqui em Balneário e... Bom, eu nasci aqui em Balneário Camboriú, para ser mais exato. E... Assim, eu saía com os meus pais, eles sempre me levavam pra praia, pro parque ecológico. Sim, eu vim do Paraná. Quando eu vim pra cá, em 2010, eu tinha 8 anos. Eu nasci aqui em Balneário Camboriú e eu lembro que... Eu gostava muito de fazer trilha com meus pais, gostava muito de olhar a natureza, conheço sobre tudo assim, em geral de Balneário. Então eu percebi muita diferença na cidade, de organização do trânsito e construções novas e tecnologia. A gente fez um passeio ao teleférico. A gente via de cima do morro assim, a praia, tudo, os barcos lá. Quando eu era criança, eu saía muito com meu avô pra ir no mole, pra ir no rio, pra pescar com ele, que ele me levava de bateria pra conhecer os lugares. E a primeira lembrança que eu tenho de Balneário Camboriú foi ver o mar. As memórias individuais são importantes no processo de formação da identidade de cada um de nós, no mesmo âmbito em que o patrimônio cultural ajuda na manutenção e construção da identidade dos diversos grupos sociais. Segundo o artigo 216 da nossa Constituição, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: número 1. As formas de expressão. Número 2. Os modos de criar, fazer e viver. Número 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Número 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Número 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Para dar início à nossa pesquisa sobre patrimônio cultural de Balneário Camboriú, foram feitas entrevistas com alguns funcionários e professores da nossa escola, a fim de fazer um levantamento sobre aspectos históricos e culturais da nossa cidade. Bem, meu irmão se formou em engenharia têxtil, veio morar em Blumenau, e os meus pais, e eu fui morar fora, morei um tempo nos Estados Unidos. E quando eu quis voltar para o Brasil, a gente queria ficar todo mundo perto. Sim. E para os meus pais, que já são de idade, a melhor cidade era Balneário Camboriú. Né, pelo terreno, por ser plano, por já ter gente da terceira idade, por ser uma cidade que não é muito fria e nem muito quente, Balneário foi opção para eles morarem e eu vim junto. Eu vim para Balneário Camboriú em 1989, janeiro de 1989. Eu vim porque o meu primeiro marido é natural de Itajaí e a família dele tinha uma casa em Taquaras, na praia de Taquaras, depois da praia de Laranjeiras. E ele tinha muito desejo de morar aqui, né, a terra dele. Nós morávamos em São Paulo. Eu vim em 1974, tinha 8 para 9 anos de idade. Taió é uma cidade que tinha 6.000, 7.000 habitantes. Viemos depois da enchente de 73, 74, bem no final, no início da Copa de 74. Há 25 anos atrás, então não tinha tudo que tem hoje, né? Mas já era linda, né? E com São Paulo, comparar a qualidade de vida, né? Tranquilo. Eu pensei assim, eu vou morar na Lagoa Azul, porque Taquaras não tinha nada, não tinha ônibus, a Enterprise não existia, não tinha luz na rua, só tinha luz dentro das casas, não tinha coleta de lixo, não tinha orelhões, que na época, né, era o orelhão que se tinha, não tinha telefone fixo. Lembro muito da beleza,
assim, é indescritível, né? A cidade é linda, das flores, e de uma cidade que tinha uma vida noturna muito boa. Então, como eu tinha 24 anos, eu me encontrei em Balneário Camboriú. Morei na Avenida Brasil, onde tinha o Espetinho de Ouro, próximo ao Hotel Schroeder, hoje ali, onde tem o Complexo Cibara. Nós pescávamos da janela de casa, dentro do ribeirão, que formava a lagoa da Praça Almirante Tamandaré. Então nós pescávamos da janela, peixe, tainha, tudo nós conseguimos pegar no caniço pela janela. Quase morei lá mesmo, fiquei morando lá. E o que eu percebi, ela era uma colônia de pescadores, né? Poucos, eram 3 tribos, eu dizia, né? Eram clãs, pouquíssimos, 75 moradores apenas. Então, a igreja deles era a Igreja da Barra, né? A maioria, 91% de moradores católicos iam para a Igreja da Barra. Não havia ainda a igreja que tem hoje lá. Tinham a pesca da tainha, que eu não conhecia, muito lindo de ver, que é cultural mesmo, eles têm até hoje. O modo de ficar na praia em silêncio, a mulher menstruada não pode estar lá, eles têm uns tabus assim, mulher mesmo não pode porque fala demais, então a pesca tem que ser no silêncio, né? O apito, quem que vai avisar que a tainha está chegando, isso é muito lindo. E quando eu via aquela rede, né, puxando 1.000, 2.000, 3.000 tainhas, eu fiquei assim encantada, né, com a simplicidade do viver deles. Quer dizer, a Praça Tamandaré era uma lagoa? É uma lagoa que ela pegava daqui da rua 2400, que é o canal do Marambaia, da rua 2400, vai até, passando por baixo, ali próximo ao Redondão, tem uma galeria que passa ali por trás, antigamente era o Rio, onde é o Las Vegas hoje, na Avenida Central, onde tem a antiga rodoviária. Na frente era onde a água alagava por ali, dali saía o Almirante Tamandaré, por baixo da Rua 10, da Rua 51, por ali, e depois pegava o restante do canal do Marambaia, onde ia ser a Rua 24 Horas, atrás do Shopping Atlântico, que também canalizaram, que sai lá no Marambaia, lá no final. Havia a farra do boi, que era uma semana antes da Páscoa, acontecia sempre, e a escola não tinha aula. Nessa uma semana antes da Páscoa, não havia aula em Taquaras. E eu dizia, mas por quê? Porque o boi era solto, e não era assim, a farra do boi lá em Taquaras, pelo menos, não se agredia ao boi, se brincava mesmo com o boi. Então havia um terreno muito grande na frente da minha casa, e eles brincavam ali. Então o boi entrava até por dentro, né, do quintal, e era farra mesmo. Você vê aquele boi correndo, e eles só brincavam, né, com uns panos, a gente sabe que o boi... Lembro ainda, o pessoal lá do canto da praia puxava a rede, e nós, como morava ali por perto, nós íamos ajudar para ganhar um pouco do peixe, para comer durante o meio-dia, à noite. Então todo mundo ajudava, e quem ajudava, os pescadores lá davam Sim, Terno de Reis já existia. Era uma coisa que eu também não conhecia. E eu fiquei também maravilhada, porque eu vi aqueles pescadores, né, com aquela, é uma reza moda, né, porque também é uma reza, e de casa em casa, a madrugada inteira, com os seus instrumentos, e as pessoas que eu fui uma, né, das que os recebiam, dava cafezinho, né, dava um bolo, né, e o máximo que eu tinha visto assim era serenata, né, em São Paulo, mas não tinha nada a ver, né, com o Terno de Reis. Então o primeiro grupo que gravou um CD no Terno de Reis, eu já estava lá, e nós fomos, né, eu era diretora de escola nessa época, então nós também colaboramos para que esse grupo, que ele existe até hoje, pudesse se institucionalizar, né, como um grupo, e eu os levava depois para outras regiões, né, outras praias, até Florianópolis, nos apresentamos. Visitamos primeiramente a Fundação Cultural de Balneário Camboriú, onde foi possível aprender um pouco mais sobre patrimônio cultural, além de conhecer os espaços do Teatro Municipal Bruno Nitz.
segunda visita foi à Biblioteca Municipal Machado de Assis, onde conhecemos, além da biblioteca, os espaços para leitura e pesquisa, e ainda assistimos a uma palestra sobre a história da cidade no Arquivo Histórico. This morning I woke, restless and heady, with blood pulsing fierce in the vein. There's light on the line this morning. A visita às praças Almirante Tamandaré e Eixo no Pio foram importantes para a compreensão de como é feita a ocupação dos espaços públicos em nossa cidade. Já a visita ao Cristo Luz nos deu a capacidade de compreender de maneira ampla a organização urbana e geográfica da cidade, além de conhecer um pouco mais sobre a história da construção desse ponto turístico. Por sua vez, a visita à Capela de Santo Amaro, conhecida também como a Igreja da Barra, foi a mais aguardada por todos. Nesta visita, foi possível verificar a importância desse espaço no contexto patrimonial, além de compreender um pouco mais sobre o processo de construção e restauro da capela. Nada mais normal ter um ponto estratégico de visualização. Então, normalmente nessas comunidades, se escolhia o lugar primeiro. Dava para ver o canal do rio, a entrada do canal do rio? Sim. Tem água? Sim. Tem um montezinho? Tem. Vamos construir a igreja aqui. A igreja era nada mais do que um ponto de estratégia político-militar. E por fim, a visita ao Parque da Santur, onde foi possível visitar, além do zoológico, os museus do pescador, Museu Gerd Hering e o Museu do Artesanato Catarinense. Tem muitos bichos aqui que são muito legais, eu nunca nem tinha visto. E as ossadas, é a parte mais legal. Que eu sabia que tinha encontrado algumas ossadas na Laranjeiras, mas eu não sabia que eram tantas. É claro que alguns locais igualmente importantes ficaram de fora de nossa jornada. Porém, essa nossa pequena experiência nos deu muito sobre o que pensar.
Depois dessas visitas, foi possível reconhecer as possibilidades culturais de Balneário Camboriú, muito além das tão conhecidas praias e vida noturna. É possível se divertir, conhecer e reconhecer traços de uma cultura rica e diversificada. E você, o que conhece de Balneário Camboriú?